Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Boa noite para todos. Boa noite para a família Luz da Palavra, graça e paz no coração de cada irmão. Eu sou o pastor Diego. Estamos mais uma noite nessa live para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você aí está convidado a glorificar a Deus junto com a gente. Eu saldo a Carolzinha com a paz do Senhor Jesus. A minha esposa, minha filha Esther, com a paz do Senhor. O Arthur também. Arthur é uma criança, Deus abençoe sua vida. Salve o irmão Rafael com a paz do Senhor. Você está convidado para participar com a gente dessa live. Salve a Lenita com a paz do Senhor, minha cunhada. A todos que inclusive fez aniversário esses dias também. Deus abençoe sua vida. Salve a irmã Jéssica, o Paulo Henrique, a Jennifer, a Julie, o Jefferson, com a paz do Senhor. A todos que estão entrando aí, monte sua sala para a gente compartilhar a mensagem a qual Deus colocaram no meu coração. Vamos estar fazendo uma oração, amém? Vamos estar fazendo uma oração. Salve a irmã Bruna com a paz do Senhor. A irmã Tatiane com a paz do Senhor. Aí os irmãos do Luz da Palavra vão entrando aí, vamos glorificar a Deus junto. Eu creio que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. E vamos glorificando a Deus, porque a Bíblia diz que a igreja somos nós. Não estamos realizando culto ainda na nossa igreja, na nossa congregação. Os irmãos estavam lá fazendo a manutenção, rebocando lá. Tudo para a honra e a glória de Deus, e no tempo certo a gente vai estar todos reunidos no templo. Amém? Salve a irmã Gisele com a paz do Senhor. A todos os irmãos com a paz do Senhor que estão entrando aí. Você que está aí do outro lado aí, a irmã Misleide com a paz do Senhor, incline a sua cabeça. Vamos orar a Deus, amém? Soberano e eterno Deus, nessa noite eu venho agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de transmitir a Tua Palavra. Senhor, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo, Papai, aleluias, abraçar esse irmão e essa irmã que está aí do outro lado, esse jovem, essa criança, esse pré-adolescente, essa senhora, esse senhor, com o Teu poder, com Tua glória, aleluias, que o Senhor venha envolver esse lar, que o Senhor venha envolver, Papai, aleluia, esse matrimônio, esse casal abençoado que me assiste, essa família abençoada que me assiste. Senhor, que o Senhor, Papai, aleluia, venha dar direção nessa mensagem, para que a mensagem venha alcançar o coração, Papai, para que a mensagem venha trazer a transformação, Papai. Assim eu oro e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que está aí na sua casa aí, ó, você que está com Bíblia, abre ela comigo em Gálatas. Gálatas no seu capítulo 4. Perdão, irmãos, Gálatas no seu capítulo 5. Gálatas no seu capítulo 5, no versículo 13 ao versículo 17. Salve a irmã Jéssica, com a paz do Senhor também. Vamos entrando aí, vamos participando. A palavra de Deus é algo maravilhoso, irmão. Tá um pouco frio, mas o frio não impede a gente de adorar a Deus e glorificar a Deus. Gálatas, escrito pelo apóstolo Paulo, pelos irmãos lá em Galácia. Gálatas capítulo 5, seu versículo 13 e o seu versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Olha aí, medite comigo. A liberdade é limitada pelo amor. Salve o irmão Nilson Ribeiro com a paz do Senhor também. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo, como diz lá em Levítico 19:18. Se vós, porém,
vos morder e devorar um aos outros, vede que não sejas mutuamente destruidores. Saldo Bruno Nascimento com a paz do Senhor, sua esposa aí, seu lar, Deus abençoe sua vida, Bruno. Irmãos, então, o texto que nós lemos aqui se encontra em Gálatas, no seu capítulo 5, no versículo 13, 14 e o 15, a qual vai falar da liberdade. Da liberdade. Quem escreveu Gálatas foi o apóstolo Paulo. Ele, no Novo Testamento, ele deixou 13 cartas escritas por ele, e uma delas foi escrita por ele, Gálatas. Na sua primeira viagem, junto com Barnabé, ele fundou a igreja ali na Galácia, e nós vamos ver que ele, como plantador de igreja, fundador de igreja, ele amava tanto que aonde ele ia, ele é chamado apóstolo dos gentios, porque os gentios aceitaram bem a palavra ministrada pela boca dele, pelo apóstolo Paulo, por Barnabé, pelos outros homens também que acompanhavam ele. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, o porquê que o apóstolo Paulo vai escrever essa carta para os nossos corações e para quem que ele escreveu naquela época. E eu quero falar algo muito forte ao coração de todos os irmãos. Salve o irmão Carlos Moreira, com a paz do Senhor, nosso irmão Carlinhos. Deus me deu um tema, a liberdade cristã. O tema dessa mensagem é liberdade cristã. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele vai escrever essa carta com um propósito maravilhoso para o povo daquela época, pelos irmãos daquela época, e a gente vai aprender hoje o que serve, para que serve para nós essa mensagem. A data foi escrita em 49 depois de Cristo. Foi escrita lá em Antioquia pelo apóstolo Paulo, redigida pelo apóstolo Paulo. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele escreveu cartas, ele escreveu 13 cartas, escreveu Gálatas, e nós vamos aprender nessa noite, com a palavra de Deus, qual que é a mensagem para os nossos corações, nos tempos que nós estamos vivendo. Salve William, com a paz do Senhor. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, olha a preocupação do apóstolo Paulo. Tinha homens que estavam introduzindo ensinamentos a qual ele não ensinou. O apóstolo Paulo, ele vai em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 3, do versículo 42 ao 47, ele é até bem aceito. E ele prega a palavra de maneira que os gentios começam a aceitar a palavra de Deus. Ele e Barnabé vão visitar as sinagogas e os judeus ficam admirados com eles também. Só que depois a gente vai ver em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 13, 49 ao 52, que eles foram expulsos da cidade, porque os judeus ali armaram um complô contra eles e eles tiveram que ser expulsos. O destinatário são as igrejas do sul da Galácia, fundada na primeira viagem do apóstolo Paulo, a primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé. Paulo estabeleceu igrejas na cidade da Galácia, incluindo Listra, Derbe, Ícaro e Antioquia. Nós vamos ver que ele foi um homem que foi pregar o evangelho, trazer boas novas. Só que o apóstolo Paulo, ele vai se deparar com uma coisa que incomoda qualquer pastor, qualquer obreiro que é compromissado com a obra de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai descobrir, vai saber que homens judaizantes, homens estavam ali trazendo um evangelho que não era o evangelho que ele tinha ministrado. O apóstolo Paulo, ele traz um evangelho genuíno, um evangelho simples de se entender. O apóstolo Paulo, ele traz um evangelho de transformação,
um evangelho que não coloca um jugo no pescoço da pessoa que ouviu ele ministrando, ou a mulher, ou o homem. E o que acontece? O apóstolo Paulo ele vai descobrir que tinha alguns homens judaizantes que estavam tentando inserir a circuncidão para aquela igreja, para aquele povo ali. E o apóstolo Paulo ele vai entrar, se você olhar, se você meditar em Gálatas, ou já meditou, você vai ver que o apóstolo Paulo ele vai ficar surpreso, porque a igreja de Gálatas começou a receber esse costume muito rápido, e ele vai falar assim, que se admirava muito deles estar absorvendo aquele ensinamento. E quando a gente olha aqui em Gálatas, ele vai falar que os irmãos os irmãos que estavam ali ouvindo esses homens pregar, receberam muitas das vezes aquele ensinamento muito rápido. E o apóstolo Paulo fala assim, mas o evangelho que chegou para vocês foi um evangelho vindo pelo Espírito Santo e não pela carne. Então o apóstolo Paulo, posso dizer com essa palavra, que ele se assustou. Imagine um obreiro que ensinou, um pastor que ensinou a doutrina, estatuto, um pastor que ensinou o caminho certo dentro da palavra, o que a Bíblia realmente ensina. De repente ele vê um irmão, uma irmã, ou um jovem que ele ensinou, doutrinou, indo por um caminho que ele não ensinou. Então o pastor ele vai ficar o que? Surpreso, ele vai falar assim, eu não ensinei desse jeito, eu não trouxe essa doutrina para ele, o que a Bíblia me ensinou, eu ensinei para ele. O que o apóstolo Paulo olha para essa igreja? Para os irmãos de Gálatas, me surpreende que vocês estejam absorvendo esse costume. Salve o Eduardo com a paz do Senhor, a Jana com a paz do Senhor. Nós vamos ver que eles estavam absorvendo rápido demais esse costume, porque esse grupo de judaizantes, eles queriam que os gentios se circuncidassem primeiro, ou seja, eles queriam que eles fizessem uma cirurgia, ou seja, a retirada do prepúcio praticada tanto num ato religioso quanto para evitar enfermidades. Nós sabemos que um judeu, homem, um menino quando nascia ao 8º dia, ele era circuncidado para ele ser considerado judeu. Então nós vamos ver que esses judaizantes, eles estavam falando para os gentios que tinham ouvido Paulo dessa maneira: vocês têm que se circuncidar, ou seja, se você se circuncida, você se torna judeu, para depois ser cristão. Era isso que eles estavam colocando para aqueles cristãos que tinham ouvido o apóstolo Paulo, que tinham ouvido Barnabé, que tinham ouvido a palavra poderosa que saiu do lábio daquele homem. Então nós vamos ver que esses homens estavam colocando essas doutrinas, esses ensinamentos, e isso mexeu com o apóstolo Paulo, de maneira que ele teve que escrever essa carta e mostrar, aleluias, para os irmãos ali da igreja, ali, os irmãos e irmãs, jovens da igreja ali, que não era desse jeito. Quando a gente olha, irmãos, para os temas aqui de Gálatas, nós vamos ver que tem a lei, vai falar da lei, vai falar da fé, vai falar da liberdade, da natureza pecadora, e vai falar do Espírito Santo. Eu vou repetir. Quando você olha o contexto de Gálatas, você vai ver que eles vão falar de lei, de fé, de liberdade, de natureza pecadora, e vai falar do Espírito Santo. Aleluias! Quando a gente olha para Gálatas, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele vai falar para um grupo que está infiltrado na igreja, ensinando os gentios a serem judeus, a guardar a lei. Salve a Márcia Freitas com a paz do Senhor, minha mãe. Nós vamos ver que os judaizantes ali estavam colocando ali sobre os gentios cristãos que tinham aceitado Jesus como seu Senhor através da boca do apóstolo Paulo, estavam querendo colocar isso sobre a vida daqueles gentios.
E alguns estavam aceitando. É por isso que o apóstolo Paulo fala assim, ó. Você vai ver no capítulo 1, no capítulo 2, que o apóstolo Paulo vai falar assim: eu, apóstolo Paulo, escrevo com meu punho. Ou seja, ele está defendendo o seu apostolado. Ele está falando: sou eu, apóstolo Paulo, aquele que o Senhor falou com ele na rua de Damasco. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele tem o costume de saudar os irmãos com a graça e paz. A graça, irmãos, aleluia, é uma saudação grega. E a paz é uma saudação de Jerusalém, shalom, paz. Então nós vamos ver que Jesus Cristo, ele une duas nações, aleluia, porque Jesus veio para unir, para viver, para os cristãos, para os homens e mulheres que vivem, adoram a Deus, viver unidos. Jesus não veio, aleluia, para causar bagunça. Jesus não veio para trazer heresia, Jesus não veio para trazer fábula, Jesus não veio para trazer mitos. Quando a Bíblia diz que ele veio e pai vai se separar de filha, filho contra pai, por causa do evangelho, porque alguns vão ser odiados pelos da sua família por causa do evangelho. Nós vamos ver, aleluia, que o apóstolo Paulo, ele está falando sobre o seu apostolado. Ei, vocês viram Pedro, vocês viram Tiago, vocês viram os outros, foram chamados por Jesus Cristo, mas eu também fui chamado por Jesus Cristo, e ele estava defendendo o seu apostolado, porque imagina, irmãos, você prega, você ensina, você imagina, você dá escola dominical, você dá ensinamento, culto do louvor, adoração, culto da família, fora os outros cultos, culto no lar, você está instruindo, de repente, do nada, uma pessoa que você está instruindo, uma igreja que você está instruindo, está escutando conversas de outras pessoas, está escutando conversa e trazendo para si coisa que o seu pastor não ensinou. Era dessa maneira que o apóstolo Paulo estava se sentindo, e ele começa defendendo o seu apostolado, ele começa a falar que foi chamado por Jesus Cristo, e ele vai falar: me admira bem, você está recebendo esse ensinamento. E o apóstolo Paulo vai falar aqui na carta aqui de Gálatas, que se descesse um anjo do céu trazendo outro evangelho, ou homens trazendo outro evangelho, que não seja esse que eu e você estamos ouvindo, ou o evangelho que eles estavam ouvindo na boca do apóstolo Paulo, era para considerar anátema. Qual que é o significado de anátema? Destruição, caminho sem volta. Ou seja, os cristãos de Gálatas aqui estavam trocando o verdadeiro evangelho para o falso evangelho. Eles estavam adotando bem aquele costume, aquele ensinamento, e o apóstolo Paulo começa a falar: ei, não é pela lei que você salva. É bem verdade que pela lei a gente chega, aleluia, até em Jesus, mas nós vamos ver que é pela fé que a gente é salvo, pela graça e pela fé em Cristo Jesus. E os irmãos da igreja ali da Galácia estavam o quê? Estavam adotando o que os judaizantes estavam trazendo. Vocês têm que circuncidar para depois vocês se tornarem cristãos. Para você, se você oh meu Deus, enrolou tudo aqui. Se você se circuncida, você primeiro vira judeu, para depois a gente aceitar vocês como cristão. E o apóstolo Paulo está falando: não é dessa maneira. O evangelho que eu trouxe para vocês é um evangelho genuíno, um evangelho que deixa vocês livres, vocês têm liberdade. Então não tem por que vocês ficar presos sobre isso aí que esses homens estão colocando. Sobre isso que esses homens estão colocando para vocês seguir, porque não foi isso que eu e Barnabé ensinamos para vocês. Tá entendendo, irmãos? A preocupação do apóstolo Paulo. E como eu disse aqui sobre os temas de Gálatas, que vai falar de lei, vai falar de fé, da liberdade, da natureza pecadora, e vai falar do Espírito Santo. Mas eu quero entrar aqui sobre a liberdade que eu e você tem, sobre a liberdade que nós cristãos temos. Nós bem sabemos que a gente não é preso, você não está escravo. Quando você é homem e mulher de Deus, assim como esses homens aqui aceitaram a Cristo, aleluia, a gente estava preso pelo pecado, preso pelas obras que não agradavam a Deus.
A gente, irmãos, estava preso pelo pecado. A gente fazia as coisas e achava que eram certas. A gente fazia coisas e se agradava e se vangloriava contando do que a gente fazia. Só que, de repente, você conheceu um homem, uma mulher que trouxe as boas novas para você, trouxe um evangelho para você. Ele falou com poucas palavras, se ela falou com poucas palavras, eu não sei. Eu só sei que esse evangelho entrou no seu coração. Esse evangelho cativou o seu coração. E o Espírito Santo te convenceu do pecado. E você aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor. Aleluia! E você começou a praticar. Você se arrependeu primeiramente. Você mudou de caminho, de trajetória, e falou: opa, esse caminho que eu estou andando não é um caminho bom. Eu pensava que era bom, eu pensava que esse caminho ia me conduzir para uma coisa boa, porque eu me achava livre. Eu falo de mim, Diego, eu me achava livre pelo que eu fazia antigamente no mundo, mas na verdade eu não era livre, eu era preso por vícios, por bebida, por meninas, ou seja, irmãos, por mentira, por brigas. Eu era preso pelo sistema qual é redigido por Satanás, pelo inimigo de nossas almas, o príncipe desse século. Então, a gente pensa que a gente é livre porque a gente faz, porque a gente vai aonde a gente quiser. A gente pensa que é livre porque a gente faz isso, faz aquilo, bate, briga, dá tiro, ou que seja mente, ou tem um coração duro. A gente pensava que a gente era livre, e na verdade a gente era escravo do pecado, porque a gente tem uma natureza dentro da gente que se chama natureza adâmica. Eu nasci com ela e eu vou morrer com ela. Aqui em Gálatas mesmo vai falar sobre a obra da carne, a obra do Espírito. Se a gente plantar na obra da carne, vamos colher da obra da carne. Se a gente plantar no Espírito, vamos colher no Espírito. Então a gente, quando é do mundão, ou veio do mundo, ou quando você que está me assistindo está no mundo, está afastado do caminho de Deus, você pensa que é livre para fazer isso, para fazer aquilo. Eu sou dono do meu próprio nariz, eu sou dono da minha força, é meu braço que me leva aonde eu quero, é minha perna que me leva até onde eu quero. E você pensa que é livre, mas na verdade você está preso. Preso pelo sistema, preso de uma série de coisas que pode atrapalhar a vida de um homem, de uma mulher. Para você ter uma ideia, você fala assim, ó: eu sou livre, eu faço o que eu quiser da minha vida. Eu vou pra praia, eu vou pra qualquer lugar. Não é pecado ir pra praia não, tô dando um exemplo. Eu vou pra onde eu quiser, eu sou livre. Mas se você não tem Cristo, meu irmão, eu te digo, e ter Cristo é ter um encontro com Ele de verdade. Ter Cristo é você deixar Ele trabalhar na sua vida. Ter Cristo é você deixar Ele moldar a sua vida. Ter Cristo não é só falar da boca para fora e o coração tá longe. Ter Cristo é muitas das vezes você nem saber falar um pouco de Jesus quando você é novo convertido, mas o seu coração por dentro tá assim: eu quero transformação, eu quero mudança. E quando eu olho, aleluias, para os dias atuais, eu vejo muitas pessoas falando assim: eu sou livre para fazer o que eu quiser. E hoje a mensagem, aleluia, para o nosso coração é liberdade cristã. Muitas das vezes, infelizmente, tem umas pessoas que estão dentro da casa de Deus, que se dizem cristã, mas não deixa Cristo trabalhar em sua vida para ele ser livre de verdade. Porque da maneira que você está, muitas das vezes, com isso escondido aí, você começa a se engessar. O pecado é assim, irmão. Ele vai engessando a pessoa, vai engessando. De repente a pessoa está parada, estagnada, não consegue fazer nada, porque ali está, engessada pelo pecado. E nessa noite Jesus Cristo, através dessa mensagem, dessa carta de Gálatas, capítulo 5, do versículo 3 ao 15, Jesus está falando para você: eu quero você livre na minha pessoa, eu quero que você seja livre na minha pessoa. Porque olha os benefícios da liberdade em Jesus Cristo. A liberdade de Jesus Cristo, olha o que são os benefícios da liberdade de Jesus Cristo.
É que eu e você conhecemos um evangelho simples, um evangelho genuíno, um evangelho que vai nos levar para o céu. A maior promessa que Jesus Cristo fez para mim e para você foi salvação, vida eterna. Foi a maior promessa que Jesus Cristo nos fez. Salvação, vida eterna. Hoje estava comentando com algumas pessoas e foi mencionado que não é a gente que tem que correr atrás da bênção, mas sim a bênção corre atrás da gente quando a gente está dentro da palavra de Deus. O tempo é de Deus. E se está demorando muito para você, ou já chegou, glória a Deus. Mas o tempo é de Deus. E quando eu olho aqui para essa carta do apóstolo Paulo, eu vejo que porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. O apóstolo Paulo está falando para os irmãos ali, ó, da Galácia ali, ó. Vocês foram chamados à liberdade. Por que esses homens judaizantes estão prendendo vocês com esse tipo de ensinamento estranho? Considera isso como anátema, destruição. Então eu quero falar para você, debaixo da autoridade de Deus, que independente do homem ter experiências com Deus, ou mulher ter experiência com Deus, independente das pessoas que você conhece que teve experiência com Deus, se ela começar a acrescentar coisas que não é da Bíblia, se ela quiser que você faz coisas que não está na Bíblia, ou muitas das vezes está lendo e está interpretando do jeito que ela quer, faltou um pouco de hermenêutica na vida dela, é para considerar como anátema, como destruição, porque muitas das vezes, irmãos, é o que mais está acontecendo nesse século que a gente está vivendo, pessoas querendo acrescentar coisa em vidas das pessoas. E muitas das vezes as pessoas estão como esses cristãos aqui de Gálatas, estão recebendo esse ensinamento, não estão aprendendo direito, não estão sabendo desenvolver o que Deus colocou na mão deles, não estão sabendo colocar a liberdade deles para trabalhar na vida deles, ou seja, eles querendo ser livres, eles acabam sendo presos. E o que está acontecendo hoje são pessoas que colocam coisas. O legalismo, muitas das vezes, está predominando em muitos lugares, em muitas vidas. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: ei, o evangelho que eu preguei foi um evangelho genuíno de transformação. O apóstolo Paulo, ele não descartou a lei, não. Porque a lei para mim e para você serve para todo cidadão brasileiro e para todo cidadão de todos os países que tem lei. É o que Romanos 13 diz sobre as leis, sobre a autoridade. Só que o que salva é a graça, que não vem de vós, é um favor de Deus. E a fé em Cristo Jesus. Mas o que estava acontecendo, esses cristãos aqui, não estavam lembrando do que o apóstolo Paulo estava ministrando. Irmãos, eu, na minha caminhada com Deus, eu já vi muitas coisas estranhas que as pessoas tentam colocar. A gente vê em alguns lugares, heresias, fábulas. A gente vê pessoas tentando ler o texto, lê e interpreta do jeito que ele quer, e expõe do jeito que ele quer. Daí aquela pessoa que não lê Bíblia pensa que é verdade, vai pelo que o homem está falando. A Bíblia diz que a gente tem que dar honra para os homens de Deus, sim, mulheres de Deus, jovens de Deus, porque Deus está usando jovens também. Só que a gente não tem que ficar vivendo só do que os homens falam, a gente tem que olhar na Bíblia, ver se está na Bíblia mesmo, ver se é o que está falando lá mesmo. E o apóstolo Paulo ele fala: muito me admira vocês Gálatas receberem esse ensinamento. Aí ele vai falar aqui, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Você é livre, viu? Você é livre, rapaz, senhor, mulher, você é livre. Só que a sua liberdade não pode dar ocasião para a carne. A sua liberdade tem responsabilidade com a cruz do Calvário, com Jesus Cristo.
A sua liberdade, aleluia, tem que resplandecer para quem está nas trevas olhar e falar: eu digo que sou livre, mas quando eu olho para ele, quando eu olho para ela, eu vejo que tem alegria no Espírito Santo, eu vejo que tem alegria na vida dela. Porque o que o mundo pensa de um cristão? Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e não pode fazer isso. Irmãos, mas a gente é alegre, a gente é vivo na presença de Deus, porque a gente aqui dentro mora o Espírito Santo de Deus. Ô, coisa boa é você deitar, dormir tranquilo. Esses dias, uns bairros aqui perto nosso, 2 mortes de jovens. Um jovem morreu, que eu fiquei sabendo. O jovem morreu de uma maneira misericórdia, só Jesus para ter misericórdia. E parece que ontem um já morreu, jovem também, que eu vi pela rede social, pelo jornal. Então, a liberdade que essas pessoas falam que está tendo, está trazendo prejuízo para elas. Tá entendendo? Você aí que está me ouvindo e fala que é livre, e está fazendo um monte de coisas, e fala que é livre, na verdade você está preso. Você está cego espiritualmente. Você está surdo espiritualmente. A sua boca está amarrada espiritualmente. Suas mãos estão amarradas. Seus pés estão amarrados. Está tudo amarrado na vida de algumas pessoas. O inimigo só não tirou a sua vida ainda porque quem dá o fôlego de vida é Deus. É Deus que dá a vida e Deus que tira. Deus que permite muitas pessoas morrerem aí, ó, porque Deus deu várias chances já e você não recebeu, você não soube aproveitar essa chance. Eu estou ministrando aqui, vai fazer 31 minutos e 58 segundos. Quantas pessoas que falavam que era livre já morreu com um tiro na boca, atropelada, se suicidando, pessoas se cortando. Quantas pessoas não morreu desde a hora que eu comecei a ministrar e muitas das vezes falava que era livre, mas usou isso para fazer isso que é abominável aos olhos de Deus, que é alguém tirar a própria vida de outra pessoa. O homem, ele tira a vida de outra pessoa porque ele quer poder. Isso satisfaz a carne dele, a consciência dele. Mas aquele que está no Espírito Santo, ele ama o seu irmão. Ele pode até ter uns atritos, pode até acontecer uma desavença também, irmãos, porque não é 1000 maravilhas, não. A igreja é formada de pessoas problemáticas, irmãos problemáticos. Só que quando eles entram, eles aprendem a palavra e têm que entrar no caminho da obediência da palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo diz aqui para os irmãos de Gálatas: ei, o evangelho que eu trouxe para vocês é um evangelho genuíno, de transformação. Então vocês recebam esse ensinamento, essa palavra que eu ensinei para vocês, e descarta isso que esses homens judaizantes estão trazendo para vocês, considera como anátema. O apóstolo Paulo diz: se descer um anjo do céu e pregar outro evangelho para vocês, considere como destruição. Então, meus irmãos, você tem que entender e ver o que você está ouvindo muitas das vezes, porque muitas das vezes o que você está ouvindo está na Bíblia, mas alguém está interpretando do jeito dele, está trazendo para você, e isso vai fazer um mal para você. Então o apóstolo Paulo fala: coma do bom alimento que eu trouxe para vocês, que não vai fazer mal. Não fique preso ao jugo ali dos judaizantes, que estão querendo que vocês sejam judeus primeiro para depois cristão. Não. Vem, Jesus está chamando. Olha para vocês verem. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes, serve um dos outros. Então, meu irmão, você que está me ouvindo, não dá ocasião para a carne. A Bíblia diz, não, o apóstolo Paulo mesmo dizendo: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Infelizmente, quantas pessoas que falam que estão, mas estão desligadas pelos seus atos. A Bíblia diz que quando nós passamos pelas águas, a gente é membro do corpo, o qual o cabeça é Cristo. Não é nem Cristo que nos desliga, é nós mesmos que se desligamos da videira verdadeira. Estava aqui, ó. Pensa bem, você estava aqui uns dias desses, ó, enxertado aqui, ó.
pregando, louvando, fazendo a vontade de Deus, no caminho da obediência. Aí daí você começa a entrar na consciência da carne, tá no pensamento, cai pro coração, faz lá o ato, faz lá o erro, o pecado, fica encobrindo, não fala pra ninguém, pensa que ninguém tá vendo, você mesmo está fazendo assim, ó, se desligando do corpo. E membro cortado apodrece. O corpo até cicatriza, sofre, mas o membro apodrece. E Jesus está falando para você, não deis lugar ao diabo, não faça a vontade da carne, entra pelo caminho da obediência, entra pelo caminho da graça, porque o apóstolo Paulo diz aqui para os irmãos de Gálatas, ei, eu chamei vocês, eu preguei para vocês no Espírito, não foi na carne ou foi? Ponto de interrogação, foi? Jesus chamou você na carne? Não, Jesus chamou você, foi no Espírito Santo, aleluias. Ó, para você ver. Antes servam um dos outros pelo amor, então nós somos chamados para servir, sirva. Antigamente, irmãos, falo de mim, quando eu era novo na fé e vinha o diácono levar água para o pastor, eu ficava pensando dentro de mim, pensamento meu, na época, carnudo, nossa, olha que puxa-saco, levando água para o pastor, né? Eu pensava desse jeito, mas depois que você conhece que é melhor servir do que ser servido, daí eu entendo. Não, o diácono estava trazendo água para o homem de Deus e o galardão dele já está no céu, louvado seja Deus. Tá entendendo? Então a gente tem que amar uns aos outros, servir uns aos outros, porque como diz no Levítico 19:18, vai falar assim, ó, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então se você tem dificuldade de amar o seu próximo, pede para Deus, Jesus, trabalha no meu coração. Se você fala demais, porque a língua é um pequeno membro, né? Fica muitas das vezes assim, né? Dentro da boca. Então vigia, porque você pode tacar fogo numa floresta, você pode tacar fogo numa casa, você pode tacar fogo num casamento, você pode tacar fogo em vidas que são inocentes, pelo esse pequeno membro que você tem aí, que você não sabe trabalhar e guardar. Ah, não sei, se você tiver o Espírito Santo, você sabe sim. Quem tem o Espírito Santo sabe falar, sabe chegar, sabe sair, sabe, porque o Espírito Santo capacita. Então, ama o teu próximo, trabalha com alegria. Se vós, porém, vos mordeis, ó, se vós, porém, vos mordeis, ou seja, ó, devorais uns aos outros, vede que não sejam mutuamente destruídos. Aí depois você vai ver sobre as obras da carne e sobre as obras do Espírito. Mediante essa palavra eu quero falar para você. Essa liberdade cristã que Deus colocou para você é bom, delícia, maravilhoso essa liberdade cristã. Mas a gente vai dar conta dessa liberdade cristã. Então use essa liberdade cristã para você se regozijar na presença de Deus, para você fazer a obra de Deus. Porque o apóstolo Paulo ele traz aqui, ei, segue o verdadeiro evangelho. Tem evangelho verdadeiro e evangelho falso, irmão. Qual que é o evangelho verdadeiro? Genuíno, simples, que as pessoas entendem. Desde o mais simples até aquele um que é letrado, que tem faculdade, entenda. Qual que é o evangelho falso? Aquilo que o homem quer colocar às suas mãos. O homem quer colocar a sua mão. O homem ele usa dos seus pensamentos, da sua liberdade, para trazer benefício para si. Aí já entra também ali os falsos profetas, homens que cometem heresia, essas coisas. Então você tem que seguir um evangelho que transforma a sua vida. Porque muitas das vezes, irmãos, preste atenção. Se você for na casa de alguém e alguém te der uma comida de qualquer jeito, fez de qualquer jeito, colocou muito óleo no arroz e no feijão, carne gordurosa, às vezes você vai comer uma sopa, parece uma lavagem. Se você comer, você vai chegar na sua casa, você vai passar mal. Então nessa noite Deus está falando, coma comida boa. Medite na palavra, estude a palavra, aleluias. E você não vai ser enganado por ninguém. Porque comida boa, ela dá sustância, deixa você forte e você alimenta as outras pessoas. Agora lavagem, comida estragada, vai fazer você passar mal. E como você vai passar mal? É isso mesmo. Nós vamos ver que a palavra de Deus, ela traz algo tremendo na nossa vida, que quando a gente se alimenta dela, a gente fica forte. A pessoa pode ser magra, mas ela é forte. A pessoa pode ser um pouquinho gordinha,
Eu mesmo, irmão, estava com 100 e poucos quilos, emagreci, tá todo mundo falando, mas eu tô forte em Cristo Jesus. Às vezes o corpo, a matéria tá cansada, mas o espírito está forte, cheio da presença de Deus. Fique com essa palavra. Fique com essa palavra. Eu só vou virar aqui a folha que eu escrevi algo aqui para os irmãos. Medite nisso aqui, ó. Quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, seus pecados são perdoados. O Espírito Santo capacita a sua vida e ele está livre da escravidão do pecado. Então a gente, quando aceitamos a Jesus Cristo, a gente era escravo. Escravo. Tem pessoas, irmãos, eu vou falar isso, tem pessoas que é escravo, sabe por quê? Ele pode ter uma fama, ele pode ser conhecido em vários bairros, ou ela conhecida em vários bairros, mas ele não pode ir em outro bairro, porque se ele vai em outro bairro, as pessoas armam a casinha para ele, mata, as pessoas querem brigar, querem ferir ele, então ele só fica no bairro, ele não aproveita. Eu mesmo, direto ficava só nesse bairro aqui, ó. Tenho muito orgulho do bairro que eu moro. Mas aí, por causa de brigas, você não podia ir, porque você ia encontrar com pessoas que queriam mal. Mas depois que eu aceitei a Cristo, eu fiquei livre, eu ia para onde eu quiser. Eu até encontrava com pessoas que não gostavam meu, mas a luz, o Espírito Santo estava na minha vida. E as pessoas de verdade olhavam e falavam, realmente ele transformou a vida dele, foi para o caminho certo. E não queriam mais fazer mal, porque Jesus é assim, quando vê que você tem sinceridade, ele te ajuda, ele te capacita, ele perdoa os seus pecados, ele te deixa livre. Só que não dê ocasião ao pecado. Quantas pessoas que estão me ouvindo, ou que vão ouvir essa mensagem, que a si próprio se prende, porque vai buscar as obras da carne. Nessa noite eu repreendo todas as obras da carne na sua vida, e eu profetizo na sua vida liberdade em Cristo Jesus. Volte correndo para Jesus, porque Ele está de braços abertos para te receber, você que está afastado. Em nome de Jesus. Essa foi a palavra de hoje, irmãos. Somos livres, mas temos responsabilidade com Jesus. Repete aí para essa pessoa que está do seu lado aí na sua casa. Ó, somos livres, mas temos responsabilidades com Jesus Cristo. E viva na obra do Espírito. Viva no Espírito, porque fomos chamados, fomos conhecidos, ouvimos a voz de Deus e tivemos a nossa vida transformada no Espírito Santo. Saldo a irmã Aline Silva, com a paz do Senhor também. Jesus é muito bom. Fica com essa palavra no seu coração. O apóstolo Paulo escreveu aqui para esses irmãos. Eu creio que eles receberam essa carta e se regozijaram, ficaram alegres, felizes, cheios da presença de Deus. E esses homens que tentaram introduzir isso para eles ali caíram por terra. Amém? Você foi chamado para ser livre em Cristo Jesus. Só que essa liberdade tem responsabilidade. Seja responsável por aquilo que Deus colocar na sua vida, na sua família, no seu ministério, no seu chamado. Amém? Vou estar fazendo uma oração. Soberano e eterno Deus, eu louvo ao Senhor por cada irmão, a todos os irmãos e irmãs jovens que me ouviram, a igreja, o ministério pentecostal da palavra, a todos os irmãos. Que o Senhor, papai, venha trazer, papai, aleluia, um poder, mas um poder tão grande sobre esse coração, para ele aproveitar, papai, essa liberdade que o Senhor deu para ele. A gente somos livres, pai, somos livres no Senhor, porque o Senhor nos perdoou os nossos pecados, nossas falhas. O Senhor nos capacitou para fazer a tua obra. Então eu peço para que o Senhor venha trabalhar poderosamente na vida desses irmãos que estão ouvindo, papai, essa mensagem. E que o Senhor venha encher eles do Espírito Santo. Abençoe esse lar, abençoa cada um dessa casa. Assim eu oro e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve o nosso irmão Felipe, meu cunhado, com a paz do Senhor. A todos os irmãos, você foi chamado para ser livre, mas saiba aproveitar. Amém? A paz do Senhor, boa noite.